O Natan mandou essa carteira aqui, ó, RSP 30%, que são as 500 maiores empresas americanas com pesos iguais. O Sleeve 25%, que são empresas de small caps de valor nos Estados Unidos, pegam as 600 empresas do índice de small caps da S&P, as 600, e destas 600 pegam 430, portanto uma faixa para investir naquelas que têm menores múltiplos de preço. Depois o VSS, que pega quase que todas as small caps fora dos Estados Unidos, incluindo emergentes, tá? Então, de todas estas small caps, um quarto delas, 24%, 25% é de emergentes. Depois o IVAL, que investe em empresas que têm alta exposição ao fator valor e qualidade dentro dos países desenvolvidos fora dos Estados Unidos, 15%. E o VWO, com 10%, que são as grandes empresas, basicamente todas as empresas de países emergentes de maneira geral. Como é que eu avalio essa carteira? No meu ponto de vista, é o seguinte: ele não foi coerente quando a gente considera a exposição aos fatores. Os fatores são aquelas características sistemáticas de seleção de ações. São os filtros, tá? São os filtros na prática. Então, se você considera que você quer investir em empresas no fator valor, como o Sleeve, por exemplo, eu quero empresas menores e mais baratas do que a média. Por que ele não investiu em empresas menores e mais baratas do que a média também fora dos Estados Unidos ou em países emergentes? O IVAL, por exemplo, ele investe principalmente nas 1.500 maiores empresas fora dos Estados Unidos. Então pega empresas mid caps e pega empresas large caps, não pega small caps, tá? Então não tem coerência no meu ponto de vista neste ponto aqui, tá? Se ele investe no IVAL, que é um fundo extremamente concentrado de apenas 50 ações, ele deveria também, no meu ponto de vista, investir no QVAL, que é o ETF de ações americanas que fazem exatamente a mesma coisa. O VSS investe apenas no fator tamanho. O fator tamanho, na realidade, funcionou menos do que os demais, e ele funciona bem quando se aplicam outros fatores nele. Então, se você seleciona empresas mais baratas do que a média dentro de small caps, funciona melhor. Se você seleciona empresas de qualidade dentro de small caps, funciona melhor. Mas small caps sozinha, em geral, não faz muito sentido, tá? Então, se você quer investir em small caps, faz sentido, no meu ponto de vista, você isolar cada uma das geografias e não investir em VSS, até porque ele tem uma mistura de ações de países emergentes com países desenvolvidos, tá? E daí você vai conseguir um controle melhor sobre as geografias, tá? E o VWO também, ele já investe em small caps, tá? Você estaria simplesmente aumentando de novo o peso em small caps em emergentes e estaria investindo aí em small caps também em outros países desenvolvidos. Eu cortaria o VSS, tá? Investir em small caps de valor fora dos Estados Unidos, e se ele quer investir em valor de fato mais concentrado, você tem o IVAL, 15%, investiria no QVAL, certo? Que são ações americanas também, tá? Eu achei interessante até o RSP para dar pesos iguais às grandes empresas americanas, também tem uma tendência a valor. Toda a carteira dele está praticamente voltada a valor, exceto os países emergentes. Eu acho que os países emergentes aqui, eles têm um peso muito pequeno, tá? 10% é pouca coisa para pessoas que são domiciliadas em países emergentes como o Brasil, tá? Você precisa, no meu ponto de vista, até para melhorar a relação de risco e retorno, porque muitas vezes os emergentes possuem desempenho anticíclico em relação aos países desenvolvidos, especialmente os Estados Unidos, ter no mínimo 20%, tá? No máximo 40%, quando a gente considera que o PIB dos países emergentes é de mais de 40%, dependendo do critério que você usa. Já tem estudos que mostram que é mais de 50% no mundo todo. Por que que eles representam apenas, de um fundo como o VT, representam apenas 11, 12%? Porque menos empresas de países emergentes estão listadas nessas bolsas, tá? Nas bolsas de valores. Se empresas de países emergentes entrassem na bolsa, os países emergentes teriam um peso maior. Não é porque os mercados são pequenos, é porque os mercados de capitais são pequenos, tá? Mas as empresas em si, elas existem, então faz sentido você ter uma exposição maior. E para você que mora em um país emergente, você precisa ter uma carteira um pouco mais cíclica do que uma carteira feita para uma pessoa que mora na Europa ou que mora nos Estados Unidos, tá? Então, porque a sua moeda, justamente, é uma moeda cíclica, é uma moeda que se valoriza mais em períodos de expansão global e é uma moeda que se valoriza menos ou se deprecia forte em períodos de retração global, como nós observamos nos últimos 10 anos, em que o crescimento global reduziu, apesar das bolsas globais, especialmente nos Estados Unidos, terem performado muito bem, certo? Então, na prática, a sua carteira, Natan, está, assim, boa, certo? Não é uma carteira ruim em si, mas eu faria esses ajustes, está colocando QVAL e também investindo em ações de small caps de valor fora dos Estados Unidos, também aumentando emergentes.
beleza? Se você gostou, dá um like nesse vídeo, coloca nos comentários aqui, eventualmente, a sua carteira para eu considerar, e também compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que faz um stock picking, que investe em fundos muito temáticos aí, que não tem uma carteira bem estruturada, beleza? Manda no grupo da família, no grupo dos amigos, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!